Queridos, abra sua Bíblia. Os irmãos também já são de casa, viu, irmão? Já são de casa, então a gente apresenta 2 vezes. Aí você já se sinta em casa. Terminamos semana passada o momento mais fantástico dessa história da vida do Senhor Jesus, que foi a transfiguração. E depois desse evento tão maravilhoso, o Senhor Jesus desce com seus discípulos do monte. Vamos ver o que acontece agora. Lucas capítulo 9, a partir do verso 17. Os irmãos vão junto comigo, nós vamos ler, nós vamos encerrar o capítulo 9 nessa manhã, tá bom, queridos irmãos? Lucas 9, a partir do verso 17. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar, quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos diante da grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: ouçam atentamente o que eu vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não entendesse. E tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança à parte e colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior, disse João. Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-os, repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas sim para salvá-los. E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixem que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse:
Vou seguir, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Santo Deus, eterno Pai, lida a tua palavra nesta hora, Senhor. Rogo da unção do teu Santo Espírito para anunciar, ó Deus, os ensinamentos desta tua palavra nesta manhã. Rogo também que o teu Santo Espírito esteja a preparar cada coração, cada mente, para compreender a tua vontade, compreender o teu querer nesta manhã. E que esta palavra, ó Deus, realmente possa gerar em nós desejo de cumprir e viver dentro do teu querer. Dá-nos da tua graça, dá-nos do teu poder e da tua unção nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Jesus está ali no Monte da Transfiguração, seus discípulos ao lado dele. Eles recebem Jesus Cristo e veem a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer na vida humana. E o que foi que eles viram? Eles viram a presença de Moisés e Elias. E eles, vislumbrando esta presença, vislumbram um fator sobrenatural, vislumbram a descida de uma nuvem, e se torna um momento tão agradável que eles não querem mais sair daquele lugar. Pedro então propõe: vamos fazer uma tenda e ficar aqui, Senhor Jesus. Mas o que ocorre, queridos irmãos? O Senhor Jesus mostra para eles que não é assim. E no interregno disso, quando eles descem, o que está acontecendo com os outros discípulos? Ele teve 3 discípulos que o seguiram, os outros 9 ficaram lá embaixo. O que está acontecendo com esses discípulos? Esses 9 discípulos estão apanhando de um demônio. Eles não estão conseguindo expulsar o demônio de uma criança. Jesus então desce com os discípulos, com aqueles 3 que têm uma visão tão maravilhosa daquilo. Mais adiante um pouquinho, no meio do caminho, os 2 discípulos que estavam no Monte da Transfiguração, eles falam para Jesus: o Senhor quer que a gente peça aqui para cair fogo do céu e destruir esse povoado? Jesus fala: não, não é assim não, calma aí. Não é assim que é o meu reino. Não é assim que eu quero que vocês vivam. Ele vai caminhando um pouquinho mais, encontra com pessoas que querem o seguir, e cada uma delas tem uma justificativa, e Jesus diz para essas pessoas que o reino de Deus, que para o reino de Deus, você precisa se entregar por inteiro. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nesta manhã. O seu coração se entregou por inteiro a Jesus Cristo e ao reino do Senhor Jesus? Porque o texto, ele se desenrola justamente para nos apresentar alguns motivos errados que as pessoas estão seguindo Jesus. Algumas pessoas estão seguindo Jesus para falar que elas têm um poder que os outros não têm. Mas na hora do vamos ver não tem poder nenhum. Se apresentam como pessoas que têm uma capa de pessoas ungidas, poderosas na oração, pessoas de fé, mas na hora do vamos ver, não conseguem expulsar um demônio. Na hora do vamos ver, elas acham que é na força delas. Existem muitas pessoas que estão seguindo a Deus de uma maneira imatura, que não sabem o que é seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo.
Esse é o primeiro episódio. Os discípulos estão tentando expulsar o demônio, mas não conseguem, porque eles são imaturos espiritualmente. Eles não expulsam o demônio porque eles não têm fé. Eles não expulsam o demônio porque eles estão querendo ouvir demais do demônio, mas não ouvir daquele que tem a palavra da vida, que é o Senhor, o nosso Deus. E por isso, eles perdem essa batalha. Existem muitos crentes assim, que estão perdendo muitas batalhas em suas vidas. Perdem porque não sabem lidar com as tentações, com os ataques e as ciladas do demônio. Tem pessoas que não acreditam na existência de demônios. A essas pessoas eu quero dizer que isso é infantilidade. A palavra de Deus nos diz que existe principados, potestades e dominadores do ar. Existem pessoas, ações de seres que eram celestiais, mas que não servem mais a Deus. Por isso que nós vemos várias advertências do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, dizendo que nós devemos tomar cuidado na questão de batalha espiritual. Não ignore a existência de diabo e suas ordens. Mas existem crentes que estão com medo do diabo e de suas ordens. A esses que têm medo do diabo e de suas ordens, essas pessoas não conhecem de fato quem é Jesus Cristo e quem é Deus. A essas pessoas eu quero recomendar que você possa buscar a Deus com mais oração, com mais jejum, para conseguir vencer os ataques e as ciladas que estão acontecendo. Muitos ataques, muitas ciladas. Se nós não nos aplicarmos à disciplina da oração e do jejum, nós não estaremos habilitados para enfrentar as batalhas espirituais que temos para enfrentar. Ou você não está enfrentando batalhas espirituais na sua casa? De vez em quando não tem uma confusão na sua casa? Ou você não enfrenta problemas financeiros? De vez em quando você não percebe que o devorador está simplesmente está roubando o seu dinheiro não consegue chegar ao final do mês? São ataques demoníacos e nós não podemos ignorar isso. Por isso que requer que os crentes tenham uma disciplina da oração e do jejum. Jesus chama Pedro, Tiago e João para ir ao Monte da Transfiguração, está ali orando, está ali buscando a Deus. Os outros 9 estão ali enfrentando a batalha, estão tentando vencer na força deles, e tem muita gente que está tentando vencer, ter um casamento ajustado na própria força, ter resultados financeiros na própria força, ter vitórias na sua vida pela própria força. O Senhor Jesus Cristo, nesse texto e nessa composição que Lucas está está dizendo para nós que antes de querermos enfrentar o diabo e as suas hostes, nós precisamos dedicar tempo no altar de Deus. No altar de Deus, em oração, em jejum, em busca intensa. E se você assistir pelo menos 15 minutos de qualquer canal aberto de televisão, ou se você simplesmente passar, jampear e observar simplesmente um pouquinho do que tem na Netflix, você entenderia da necessidade da oração, do jejum e de se buscar mais a Deus. Se nós não fortalecermos nossa vida espiritual no Senhor, nós não venceremos esses ataques de Satanás. Estaremos sendo envergonhados no campo de batalha. O único caminho que temos é buscar mais e mais o Senhor Jesus e buscar com perseverança e dedicação ao Senhor. É tempo, queridos irmãos. Os ataques contra a família estão cada vez maiores. Os ataques para os nossos filhos estão cada vez maiores.
Nós estamos vivendo tempo de falta de entendimento. Nós estamos vivendo tempo de que entrou no meio da igreja, não, isso não tem nada a ver. E a gente começa a viver, isso não tem nada a ver, não é bem assim. E a gente está vendo aqui no próprio texto da palavra de Deus. Nós vamos enfrentar batalhas espirituais e elas vão surgir cada momento que estivermos buscando a Deus. Ah, pastor, então não vou buscar, porque aí se eu não busco o diabo não vem. Não é que ele não vem, é que ele já está te dominando, irmão. Ele já está dominando a sua vida, a sua mente. Sabe, essa coisa de você não querer estar na igreja, não querer servir ao Senhor, não querer ter alegria no serviço do Senhor, não colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Isso é porque o demônio já está dominando tua mente, dominando a tua vida, dominando as tuas finanças, dominando a tua consciência. Esse negócio de vir na igreja quando dá, não, querido irmão. E aí nós vamos para o segundo momento. Porque nós temos essa batalha espiritual, mas nós temos uma batalha que passa aqui dentro de nós. Olha a próxima batalha. Quem vai ser maior do que o outro? Inveja. Inveja. Gente, nós estamos falando aqui de homens, nós não estamos falando aqui de meninos. E eles estão tendo conversa de moleques. E a conversa de moleque é assim, não, eu vou ser maior no reino de Deus, eu vou ficar do lado direito de Jesus, eu vou ficar do lado esquerdo de Jesus. Não, você não pode, você é pequeno demais, você não sabe o que você está fazendo. Isso é conversa de menino, conversa de moleque. O que Jesus diz para essas pessoas aqui? O que Jesus diz? O teu coração precisa ser puro. O teu coração no serviço da obra de Deus precisa ser puro. O seu coração na hora de servir a Deus, e quando nós servimos a Deus em todos os momentos, servimos a Deus e nos aplicamos para ver a obra do Senhor crescendo, avançando cada vez mais. Ontem nós tivemos encontro de casais aqui, nosso irmão Paulo, a irmã Andréia, junto com os irmãos do Ministério de Música, preparando o encontro de casais. Tivemos 5 casais aqui presentes. Cadê o zelo pelas coisas da obra do Senhor, queridos irmãos? Cadê o zelo em se aplicar pelas coisas na obra do Senhor? Nós precisamos nos aplicar mais, nós precisamos servir mais, nós precisamos cada vez mais, esse é o tempo de estarmos cada vez mais. E quando viermos servir na obra do Senhor, querido irmão, não fique esperando recompensa. Vanglória, reconhecimento. Tem gente que sai da igreja, o pastor não me reconheceu, o pastor não falou meu nome. Não. Vamos deixar essas coisas de menino. Tenha um coração amadurecido, um coração puro na obra do Senhor. Não se ache superior a ninguém. Certa feita eu fui numa igreja, e a entrada do pastor era épica. A igreja tinha uma orquestra, e na hora que o pastor estava chegando, aí começava, e as cornetas tocando, e o pastor ia passando, e os irmãos iam beijando o anel daquele pastor. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Não idolatre homens. Não tenha homens como tua referência. A tua referência deve ser única, exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Somente a Ele devemos render honras, glórias e louvores. Somente ao Senhor Jesus. Coisa terrível. Um amigo meu mandou um vídeo aqui, ele, brincando comigo, ele falou assim, e aí, pastor, o senhor está cobrando quanto? Falando de uma pastora que estava cobrando 500 euros. 3.500 reais, Paulão, é isso? Acho que é isso.
para fazer um culto de gratidão. Isso não é pastor, gente. Isso não é pastor. Isso é agente do inimigo. Agente do inimigo. Um dia uns irmãos me ligaram, pastor, gostaríamos que o senhor viesse aqui na nossa igreja. Amém, irmão, que benção. Quanto que o senhor cobra? Não cobro nada, não. Era no interior aqui de Goiás. Eu falei assim, não, quanto que é, pastor, que o senhor está cobrando a sua oferta? Não, estou cobrando nada, não. Como que é, pastor? Não, eu vou com o meu carro mesmo, vou com a minha esposa. Se vocês tiverem uma casa para nos receber, amém, a gente fica com os irmãos mesmo. E ficar, irmãos, eu tenho para mim é o seguinte, eu estou no reino de Deus, estou servindo ao Senhor Jesus. Então, a melhor coisa para mim é conhecer meus irmãos. E quando eu vou assim, eu gosto de ficar na casa dos irmãos. Mas o senhor fica na casa dos irmãos? Fico, irmãos. O senhor não fica em hotel, porque a gente vai reservar um hotel. Não, irmão, eu prefiro ficar na casa dos irmãos. Para que os irmãos vejam a gente, como a gente se trata, como que a gente é. É assim. Jesus está dizendo que a gente tem que ser assim. Simples. Amém, irmãos? Amém? Simples. Com coração simples. Com coração puro. Eu vi alguns irmãos preocupados com o nosso pequeno aqui. Gente, ele faz isso porque ele quer ficar perto do pastor. Amém? Amém, irmãos? Vocês não concordaram comigo, amém? Ele gosta de mim, ele quer ficar perto de mim. Ele não quer só ir subir para tocar bateria só não, irmãos. Ele quer vir para ficar perto de mim. Gente, tem um coração simples, puro. O reino de Deus é assim. O reino de Deus não é por doutor. O reino de Deus não é por títulos. O reino de Deus é por coração que se expressa na vida do outro com simplicidade, com pureza de coração. Jesus ainda segue. Ele expõe aqui a hipocrisia do coração desses discípulos dele. Mas ele vai mais adiante. No meio do caminho, eles chegam lá. Olha que interessante. Verso 49. Olha isso aqui. Disse João. João estava onde? No Monte da Transfiguração, irmãos? João estava expulsando o demônio ou estava lá no monte? Estava onde, irmãos? Estava no monte. Olha o espiritual aqui. Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nós o impedimos, porque ele não era um dos nossos. Gente, o que Jesus fala para ele? Não impeça. Menos, João. João, baixa a tua bola aí, João. Gente, igreja não é grêmio estudantil. Igreja não é torcida de time. A gente não está aqui para ser a melhor igreja de Goiânia. A gente está aqui para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? As outras igrejas nós estamos orando para que Deus abençoe os pastores. Cuide dos pastores, cuide das igrejas, cuide dos irmãos, cuide dos líderes daquelas igrejas. Esse negócio de igreja que fica querendo se achar melhor do que as outras, esse negócio está longe de Deus, longe de Deus. Teve uma igreja aqui em Goiânia que quando começou ela virou e falou assim, porque nós recebemos a nova unção de Deus. Gente, foge de lugar assim, esse negócio de nova unção. Eu quero a unção de Jesus. Quem aqui quer a unção de Jesus, diz um amém bem forte. Eu quero a unção de Jesus. Eu não quero nova unção. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Se alguém chegar falando para você de uma nova unção, que seja anátema. Eu quero a unção de Jesus. Eu quero seguir Jesus. Pronto, acabou. João se achando todo espiritual. A gente é melhor do que eles.
É igual ao time de futebol, né? Time de futebol. Não tem um time melhor do que o São Paulo. Tá vendo? Tem um corintiano aqui, tem um do Internacional. Mas o único que é tri é o São Paulo. Aí eles vão falar assim, não, mas eu só vivo do passado. Igreja não é isso, irmãos. Igreja não é time de futebol. Não fique falando para os outros, na minha igreja. Não, não, não. Alguém que fala para você assim, na minha igreja, não entendeu nada do reino de Deus. O reino de Deus é de Deus. E nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para andar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos que todas as igrejas de Goiânia também façam o mesmo. Que se levantem pastores, se levantem pessoas, líderes, cheias de Deus, que seguem a Deus, que seguem a Jesus, que amem o Evangelho, que amem a palavra e preguem e anunciem a palavra de Deus. O que importa para mim e para você é que ao fazer a obra de Deus, nós façamos com o coração puro, nós façamos com o coração desinteressado, nós façamos com o coração, de fato, cheio do Espírito Santo de Deus. Continua o texto. As coisas não vão melhorando, não. Essa turma de Jesus aqui, complicada, né, irmão Marcos? Bem complicada essa turma aqui de Jesus. Eles vão andando, chega lá em Jerusalém, chega de novo agora quem? Todo o problema aqui, vocês perceberam quem está falando? Tiago e João. Qual é o problema desses caras? Quem escreve o maior evangelho? João depois. Quem fala mais sobre amor? João depois. Quem é reconhecido como filho amado? João depois. Mas antes dele ser filho amado, ele é o quê? Ele é conhecido filho de trovão. Tiago e João, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Como é que está o seu coração, irmão? Com as pessoas que fizeram mal para você? Você já perdoou? Você ora assim, Deus tem misericórdia? Aquela pessoa que te perseguiu, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te fez o mal, aquela pessoa que te roubou. Como é que está o seu coração? Um pastor contou um testemunho que me fez reconhecer que eu preciso caminhar muito ainda em direção ao Senhor Jesus. Infelizmente ele teve um divórcio, 2 filhos do primeiro casamento. Ele casou novamente, tem uma filha. E a filha do primeiro casamento veio passar uns dias com ele. E a esposa dele percebeu que a menina não estava bem. Perguntou para ela o que tinha acontecido. E ela contou que ela tinha sofrido um abuso dentro de casa. Na mesma hora que ele contou isso para mim, não me veio o Espírito de Jesus. Me veio esse Espírito de João. Eu falei, cara, esse cara tem que fazer alguma coisa com esse cara. Ele falou assim, eu já fiz. Eu chamei ele, sentei na frente dele, conversei com ele, fiz ele confessar o que tinha acontecido,
Fiz ele pedir perdão para minha esposa, para minha ex-esposa. Fiz ele pedir perdão para minha filha. Ele me pediu perdão. Ele diz que caiu de joelhos diante dele e chorando copiosamente, ele falou assim: se você quiser me matar, eu vou entender. Ele falou para aquele homem: eu não venho aqui na força humana, eu venho aqui na força do Espírito Santo de Deus. Tudo que você fez contra mim, contra minha filha, eu te perdoo em Cristo Jesus. É a esse coração que eu quero chegar. A gente está vivendo dias onde os corações estão cada vez mais raivosos, odiosos. O mundo não precisa mais de raiva, o mundo não precisa mais de ódio, o mundo precisa de Jesus. O mundo não precisa de gente que ore para que Deus mate alguém. Não é essa oração que o verdadeiro cristão faz. Não, o mundo está precisando de gente que ore e diga: Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia dessas pessoas. A última parte do capítulo 9, chega algumas pessoas querendo seguir a Jesus. E Jesus fala: olha, você quer andar comigo? As raposas não têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. Você quer andar comigo? O único lugar que você tem descanso para a sua vida é no esconderijo do Altíssimo. Amém, irmãos? É debaixo da sombra do Onipotente. Não vai ter descanso na tua alma, para a tua alma, nos vícios da terra, nos prazeres deste mundo. O descanso para a tua alma sempre será no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo Onipotente. O outro chegou e falou: eu quero ir, mas eu primeiro preciso sepultar. Algumas pessoas acham muito dura essa palavra, mas Jesus está dizendo o seguinte: você colocou a vida em mim, não fica preso mais no teu passado, essas coisas já passaram. Enterra, deixa enterrado. O que aconteceu ontem, o ano passado, 10 anos atrás, 20 anos atrás, acabou. Hoje é tempo novo. Jesus está aqui entre nós. Ele desceu com toda a glória dele. Ele veio para nos dizer: vem comigo, vem andar comigo, vem viver no meu reino, vem me servir. E sepulta essas coisas do velho homem, e começa a viver agora a nova vida em Cristo Jesus, e começa a viver agora uma experiência comigo, a experiência de você ir na presença de Deus, conhecer Jesus, ouvir Jesus, receber do Espírito Santo de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus e andar com Ele. Quem conhece Jesus, ele não fica olhando para trás. Para te ser sincero, o crente nem retrovisor ele tem, para não ficar se lembrando para trás.
ele só tem um lugar para olhar: para o esconderijo do Altíssimo, para o trono da graça de Deus. Só tem um lugar aonde nós vamos olhar e encontrar descanso para a nossa alma, e que vai nos encher para vivermos todos os vales que vamos ter. Hoje, aqui, nessa hora, nesse lugar, nesse momento, é o nosso Monte da Transfiguração. Jesus está aqui. O momento é gostoso, o momento é de paz. Mas quando você sair daqui, eu não sei o que você vai enfrentar. Se você vai enfrentar ataques malignos, se você vai enfrentar acusações, se você vai enfrentar mentiras, se você vai enfrentar discórdias, eu não sei o que você vai enfrentar, mas uma coisa eu sei: se hoje você coloca a tua vida em Jesus, Ele será o teu companheiro o resto dos teus passos, e Ele será a tua força, Ele será o teu guia, Ele será o teu norte, Ele será a tua ajuda, Ele será a tua sabedoria, Ele será aquele que vai te encher de amor, aquele que vai te encher com as palavras certas, para horas certas e para as horas difíceis. É Ele que vai agir em você, por onde você for. É Ele que vai tratar a tua alma, é Ele que vai fazer com que você deixe de ser o filho do trovão, é Ele que vai fazer com que você seja aquela pessoa vaidosa e invejosa. É Ele que vai te mudar pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Ele agir, confia nele e olha só para Jesus. Para de olhar para trás, para de ficar remoendo o passado, olha para Jesus, confia nele, coloca a tua alma nele, coloca a tua confiança nele. É nele que nós precisamos olhar. Nós não podemos tirar os nossos olhos nenhum momento de Jesus. O autor de Hebreus diz assim: mantenhamos os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Que hoje a sua decisão seja andar com Jesus, e você entenda: não pode mais olhar para trás, não pode deixar mais a carne ficar falando mais alto. Você tem o Espírito Santo para poder dominar esses ímpetos maus. Você não precisa temer o mal e o maligno. O Espírito Santo estará com você, Jesus estará contigo, e você tem a unção para expulsar qualquer demônio. Chega hoje na tua casa, levanta as tuas mãos aos céus e fala: a minha casa é tua, Senhor Jesus, a minha casa é tua. Eu não quero mais nenhuma ação maligna aqui no meu lar. Eu não quero discórdia, eu não quero gritaria, eu não quero rancor, eu não quero ódio aqui. Eu quero só que reine o teu Espírito Santo aqui na minha casa. Chega e coloca diante do Senhor todos aqueles que te fizeram mal. Limpa o teu coração, limpa a tua alma e fala: Senhor Jesus, hoje eu perdoo fulano, ciclano, beltrano, eu perdoo. E hoje eu quero limpar o meu coração, a minha vida, porque eu quero andar em santidade com o Senhor. Feche os teus olhos, coloca a tua vida diante dele. Se você entende nessa manhã que você está colocando a sua vida diante do Senhor Deus, para viver novos dias na presença dEle, para a glória dEle, fique em pé comigo na presença do Senhor. Quero orar pela tua vida nessa manhã. Meu Deus, meu Pai, nessa manhã nós cantamos que o Senhor faz além. O Senhor faz além do que a gente pode fazer, Senhor. E eu sei, ó Deus, que tem tantas coisas dentro de mim, dentro de cada um dos nossos irmãos, que nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos leve a ir além do que nós estamos vivendo, Senhor. Nós não queremos mais ser os mesmos, Senhor, mas nós queremos ser como o Teu Filho e ir além como o Teu Filho foi.
Enche-nos do teu Espírito. Dá-nos um coração como de crianças. Dá-nos um coração que te busque sempre em primeiro lugar. Dá-nos um coração que confia plenamente no teu poder. Dá-nos um coração, Senhor, que busque e priorize o teu reino sempre em primeiro lugar. Dá-nos um coração, ó Deus, que viva a tua palavra todos os dias, por onde nós formos, por onde nós passarmos. Que o Senhor nos leve a viver a tua palavra, confiados em ti. Deus, eu oro hoje, ó Deus, por aqueles que têm grandes dificuldades de perdoar, Senhor. Aqueles, ó Deus, que realmente existem coisas dentro da alma que são tão difíceis de serem libertas. Eu te peço hoje, ó Espírito Santo de Deus, limpa a mente, limpa o pecado, limpa o mal, transforma o viver, ó Deus. Nós estamos te pedindo nesta manhã, nós estamos te suplicando, derrama, ó Deus, o teu Espírito sobre nós e faz, ó Deus, a obra do teu reino em nós. Nós queremos ver o teu reino avançar, nós queremos ver o teu reino crescer, cheios de homens e mulheres que são cheios do teu Espírito. Então, a começar em nós, ó Deus, nos faz ir além, Senhor, nos faz confiar que com o Senhor nós podemos ir além.